Tô liberando aqui, daqui a 10 segundos você pode falar. Tá ótimo, então, obrigado. Olá, boa noite a todos e a todas. Estão me ouvindo bem, pessoal? Tudo bem com vocês? Eu sou Fábio Neves e venho aqui, né, nessa jornada do Educatom falar um pouquinho para vocês de estatística. E aí, me apresentando, tecnicamente, eu sou Fábio Neves, eu sou economista de formação, sou mestre em engenharia de petróleo, atuo na indústria de óleo e gás e também atuo como professor, né? Essa jornada aí que tanto me gratifica ser professor. E hoje a discussão é estatística. Então, vou falar com vocês de estatística, vou falar com vocês dos conceitos que envolvem a estatística e mais ainda, vamos aplicar aqui um caso real, tá? Um caso onde você pode usar no seu dia a dia, seja na sua empresa, seja aí no seu negócio que você tanto sonha, seja naquele, né, aquela atividade empreendedora que você tem, seja como primeira opção, ou seja aquela opção em paralelo, que você tem um emprego e aí você já está pensando nisso em paralelo. Então, existem as mais diversas formas da gente utilizar isso, perfeito? A professora do chat é a Poliana Rodrigues, eu sou Fábio Neves, e as questões aí pertinentes, o que a gente vai estar discutindo aqui, o que eu vou estar apresentando com vocês, ela vai estar lá gerenciando, e eu estou aqui nessa parte do vídeo, apresentando para vocês o conteúdo, perfeito? Então, eu já vou compartilhar aqui a tela com vocês. Legal? Então, espero que já tenha chegado aí a imagem, né? Já chegou aí o slide para vocês? Professor Fábio Neves, aqui do vídeo, e professora Poliana Rodrigues, que vai estar no chat. Legal? Então, nesse encontro aqui de 60 minutos, a proposta é falar sobre a estatística e como essa ferramenta tão importante no nosso dia a dia nos auxilia para tanta coisa na vida, né? Então, vamos começar aqui agora, pessoal. Vamos lá, vou começar passando aqui os slides, né? Nós temos aí 4 pontos principais que norteiam a nossa conversa, né? O nosso diálogo aqui em estatística, que é a estatística em si, os conceitos importantes, a tomada de decisões. Por quê? Porque eu vou usar a estatística como uma ferramenta essa que me possibilita olhar, seja, por exemplo, para o Brasil ou olhar para a minha empresa. Então, vocês vão estar observando que a estatística tem essa possibilidade. Ela tanto atua no macro, como também atua no micro. Legal? E as considerações finais associadas, perfeito? Então, vamos pensar na etimologia. O que é estatística? Né? A etimologia da palavra estatística do latim, status, né? De estado, né? Foi usada inicialmente para designar a coleta e apresentação de dados quantitativos de interesse do Estado. Então, na verdade, a estatística ela acabava sendo usada com essa finalidade, ou seja, um determinado estado, uma determinada região, um governante, né, vamos pensar lá no passado, usava a estatística para justamente ter esse controle daqueles que estavam ali em determinado território. Então, a estatística tinha esse papel. E qual é a função da estatística? Vamos agora avançar alguns 1.000, 2.000 anos na história, né? E nesse processo, qual é o papel da estatística? Qual é a função dela? É um ramo de grande importância da matemática, desenvolvendo, né, técnicas como coleta de dados e sua organização, interpretação, análise e representação. Ou seja, eu tenho uma massa de dados. Como é que eu interpreto isso? Eu vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo, ou quase todo mundo aqui, já deve ter passado por essa situação, né? Você fala alguma coisa perto do celular e depois o celular te indica alguma coisa associada àquela frase que você falou, né? Você está ali perto do celular, você pega, fala alguma coisa perto do celular e o celular te sugere aquilo depois. O nome disso, para alguns, né, da área de tecnologia, é chamado de capitalismo de vigilância. Ele está sempre te ouvindo ali. Calma que não é nenhuma paranoia, né? Isso acontece mesmo na vida real. E a estatística está por trás para que eu possa interpretar aqueles dados do meu cliente.
Então, se a gente pensar hoje no marketing digital, que é algo que está tão próximo aí de todos nós, independente da faixa de idade, é justamente como é que eu vou interpretar esses dados. Então, toda vez que eu vou comprar alguma coisa na farmácia, no supermercado, eles pedem para você digitar o seu CPF, porque aí, como benefício, você está ganhando um desconto, seja na compra de um remédio, de um alimento, ou de algum produto esportivo, qualquer coisa que você possa imaginar. E o que está por trás de tudo isso? A estatística nessa coleta, organização, interpretação, análise e representação. Então, por exemplo, eu posso associar diversas possibilidades nesse sentido, onde naquela coleta de dados e interpretação eu começo a perceber que eu tenho muitos clientes de uma determinada região do estado onde eu estou. Eu sei que essa apresentação aqui é aberta para o Brasil, né? Então, e se tiver alguém no EAD até fora do Brasil também vai estar assistindo aqui conosco nesse horário. Mas qual é a ideia? Se eu estou no território nacional, eu consigo perceber onde estão espalhados os meus clientes. Se eu estiver no norte, no nordeste, no sudeste, no sul, qualquer região que você possa pensar, no centro, né? No centro-oeste, qualquer outra região do Brasil, você vai começar a perceber e criar planos de atuação. Então, é lá na frente, na tomada de decisões. Tá legal, pessoal? E aí, nessa história de avançar 2.000 anos, né, a estatística está lá, lembra? Né? As coisas do Estado, ou seja, inclusive é uma citação bíblica isso, está lá em Lucas, né? Jesus nasceu quando César Augusto mandou fazer um censo, né, em todos os países do Império Romano, ou seja, essa dinâmica da estatística, ela é muito conhecida, é uma citação bíblica em Lucas e mostra justamente daquele papel originário da estatística. Evidente que a estatística hoje tem muito mais ferramentas do que simplesmente fazer esse controle de censo. Legal, pessoal? E aí, vamos pensar na estatística como um macroeconômico, ou seja, né, a economia está sempre do nosso lado, e a estatística como ferramenta, né, como função ali de um ramo da matemática é justamente isso. O que é essa macroeconomia? Falando bem rápido, né? Vocês tiveram ontem aula com o professor Rafael Vieira de economia. O que é a macroeconomia? A macro são os grandes agregados de um país. Então, o censo que é feito pelo IBGE é justamente todo esse levantamento estatístico para que eu possa, por exemplo, ter como suporte políticas públicas a partir daqueles dados que eu interpretei da minha população. Então, eu posso ter censo nacional, eu posso ter um regional, eu posso ter um intermediário. Por quê? Porque a partir disso constitui o quê? Olha no slide, ó, constitui a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do país e em seus recortes territoriais internos, tendo como unidade de coleta a pessoa residente. Percebe que a menor unidade nesse sentido somos nós, os residentes, né? Na data de referência em domicílio do território nacional. Então, ali eu consigo saber uma série de coisas associadas e a estatística funciona como essa ferramenta que vai dar esse suporte. Legal? Então, estou nessa parte inicial da estatística com vocês. E aí um exemplo aqui, ó, do PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Então, Fábio, você comentou no início da sua fala que nós podemos utilizar a estatística na nossa empresa, no nosso negócio. Sim, então eu estou pegando uma informação macroeconômica, tá? Feita pelo IBGE, e vejo aqui, por exemplo, pessoas de 10 anos ou mais que utilizaram a internet nos 3 meses anteriores por idade. Essa pesquisa aqui tem um último recorte de 2015 e ela te dá quantos milhões de pessoas por faixa de idade. E aí, olha que interessante, né? Você vê que tem uma faixa de idade que usa a internet de uma maneira mais significativa, ó, de 20 anos aqui, né, de idade, até os 44, né? Vai reduzindo um pouquinho a partir dos 45 anos de idade. Claro, isso aqui é uma média, isso aqui é uma fotografia de Brasil, mas a partir dela você consegue ir refinando até chegar à sua área de interesse. Então, para aquele que está pensando na estatística como uma ferramenta de negócio, eu estou batendo nessa tecla a todo momento, já deve ser a 4ª ou a 5ª vez que eu falo disso, é porque justamente ela também tem esse caráter. E aí você tem que olhar para a estatística muito mais do que ficar fazendo aqueles exercícios, né, que a gente tem naquele material institucional aí da
promovido pela instituição, né? Isso, pela entidade de ensino. Então, traz ela para perto de vocês, tá legal? E aí, eu também posso pensar nela como uso microeconômico. O que seria esse uso microeconômico? O que seria pensar na empresa? Como é que eu vou aplicar isso na empresa? Então, através desta área, é possível aumentar o lucro das empresas, aumentar a qualidade dos processos produtivos, minimizar custos, tomar decisões de valor político e econômico, aumentar a análise crítica, entre outros. Então, por exemplo, eu vou citar algumas coisas aqui, né, fora de qualquer polêmica, mas só para poder mostrar essa questão. Tecnicamente, por que os carros japoneses eles acabam tendo uma qualidade superior a carro de outros países? Tá? É só um exemplo acadêmico aqui, tá bom, pessoal? Não quero me agarrar à polêmica de A ou B ou C. Por quê? Porque o japonês ele tem um processo produtivo de conformidade. Ou seja, eles têm na indústria uma conformidade, onde o lote de produção número 1 vai ser muito, 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 muito parecido ou idêntico ou quase isso no lote de número 1 milhão. Então, isso faz com que eu tenha um carro japonês que ele, mesmo comprado em diferentes países, né, dado que o Japão está presente aí com a sua indústria em vários lugares do mundo, você possa desfrutar dessa qualidade. Mas qualidade sob a ótica técnica. Mas, Fábio, mas e se eu comprar um carro de um outro país? Pode ser que ele não tenha essa garantia toda de qualidade sobre esse aspecto. E o que garante isso para o japonês? A questão da estatística. Porque justamente eles vão fazer testes e lotes, e aí nós vamos ver mais adiante como dimensionar essa amostra. Então, fica aqui conosco. Por quê? Porque aí você vai aprender o seguinte: poxa, eu estou querendo fazer uma pesquisa de mercado, mas o mercado, como o próprio nome diz, é gigantesco, tem uma população. E como é que eu vou, a partir dessa população, definir uma amostra para que aquela amostra represente a minha população? Mais adiante, eu vou falar isso aqui com vocês e vocês vão ter essa possibilidade de aprender também. Legal? E é um cálculo bem simples até de ser feito. Na parte de tomada de decisões, os conceitos estatísticos vão te ajudar a entender um caso real e projetar possibilidades para qualquer tipo de negócio, seja digital ou tradicional. Então, assim, a gente tem que estar a todo momento se adaptando e vendo as novas possibilidades. Como eu falei antes, né, eu sou economista, atuo no mercado, também sou professor. E também tenho um canal no YouTube, né, chamado aqui, ó, Economia em Quadros. E aí o que eu fiz? Eu abri os dados do meu canal para que a gente possa entender estatisticamente como funciona. Fábio, eu também tenho um canal no YouTube, eu também tenho uma página lá no Instagram, eu também tenho Facebook, eu também estou investindo em tecnologias digitais como um posicionamento de mercado, como um posicionamento profissional. Não, Fábio, eu quero ingressar nessa carreira. Então, vocês vão ver aqui, através de um caso real, como é que eu posso utilizar essa dinâmica da estatística, esses conceitos importantes, para que eu possa, o quê? Prever ou tentar prever melhor o futuro. Legal? Então, vamos seguir aqui junto, pessoal. E aí alguns conceitos importantes, né? Por exemplo, a estatística tem lá um método. E esse método, quando ele é chamado de científico, é porque eu quero criar formas, modelos, padrões de como coletar da maneira mais adequada e correta possível esses dados. Então, vamos pensar numa coisa que aconteceu há pouco tempo atrás, das grandes eleições, né, do Brasil. Eu não posso simplesmente me voluntariar para responder uma pergunta na rua. Por que eu não posso me voluntariar? Porque o método científico diz, da estatística, que se eu estou coletando de uma amostra, não estou nem falando da população, tá? De uma amostra, aquela amostra não pode ter um certo viés, seja para A ou seja para B. Perfeito? Então, o pesquisador ele é orientado na rua a aplicar um método científico. Fábio, mas aí se eu quiser responder e ir lá, aí ele pode até preencher o formulário, em algumas situações eles vão tratar essa informação da maneira adequada. Porém, eu tenho que tomar esse cuidado, seja para eleição, seja para levantamento de peças defeituosas na minha empresa, ou seja, para um negócio virtual que eu estou querendo criar. Legal? O método experimental, ele acaba
tendo esse olhar prático, ou seja, eu vou olhar uma variável daquele conjunto de situações que eu posso observar, então eu estou partindo dessa forma, legal? E aí, seguindo nesse processo, eu tenho a estatística descritiva, e nesse processo descritivo, eu estou olhando uma situação e estou coletando esses dados. Perfeito? Então, eu estou ali, coleto dados e vou pegando, né, carinhosamente aquela maçaroca de dados, como dizem em algumas gírias regionais, né, aquele ajuntamento também dessa grande gíria aí, que o Brasil é muito rico em expressões. Eu estou coletando esses dados, eu estou somando tudo isso. Para quê? Para que eu possa ter um banco de dados. Legal? E aí, dados é uma coisa, informação é outra. Informação já é a aplicação daquele dado. Novamente, né? Como eu uso o dado, que é a parte mais importante. Não adianta eu simplesmente preencher uma ficha, colocar meu CPF, meu endereço e informar para aquela loja. Como é que ela vai usar isso? Aí, como ela vai usar isso, e como ela vai extrapolar esses dados, e mais adiante nós vamos ver como funciona isso, é justamente esse é o ponto, ou seja, que aí sim é estatística indutiva ou inferencial. Então, a partir... O que é mais importante? É mais importante ter os dados? Sim, mas saber usar esses dados. E como saber usar esses dados, como prever futuro a partir desses dados, é justamente a estatística indutiva ou inferencial. E nesse processo que eu estou colocando aqui para vocês, é uma brincadeira que eu faço sempre, né? Até onde a gente enxerga. Então, eu sou míope, né? Tá vendo aqui todo mundo, né? Todo mundo tá me vendo de óculos. O míope, ele enxerga sem óculos até uma certa distância. Mas quando eu coloco o óculos é justamente essa ferramenta que me permite ver mais longe. Então, nesse processo que eu estou falando aqui para vocês, a estatística indutiva é justamente aquela parte da estatística que me permite ver futuro. Aí, vamos relacionar conhecimentos, tá? Vamos pensar na estatística, vamos pensar no marketing, vamos pensar na economia, vamos pensar na gestão de negócios. Não é isso, né? O grande curso que vocês estão fazendo, gestão de negócios. E como é que eu vou usar isso para prever futuro? E aí, mais adiante, num caso prático, nós vamos ver como é que a gente vai utilizar isso. E dentro da estatística, eu tenho os dados. Lembra? O dado é aquele acúmulo que eu estou fazendo de, né, coleta que eu estou tendo. Quando eu digo que é um dado absoluto, é aquele dado que eu coletei de maneira direta. Então, eu coletei lá idade das pessoas, faixa de renda, local de moradia, eu coletei renda, já falei de renda, né? Anos de formação escolar que aquela pessoa tem, eu posso pensar nas mais diversas possibilidades possíveis, estatura, preferências lá por um time de futebol A ou B, o que vocês puderem imaginar. Esses são os dados absolutos. E os dados relativos? Aí os dados relativos, eles são divididos em 4. Dados relativos, eu peguei esses dados absolutos e apliquei um tratamento a eles. E como é que funciona isso? Primeiro, percentagem. Então, eu coletei, posso coletar lá, por exemplo, faixa de idades, e aí eu posso colocar aqui, ó, até certa idade é criança, de alta idade é criança até adolescente, depois jovem, adulto e idoso. É uma classificação que pode ser criada. E o que eu faço? O que é percentagem? Percentagem é eu pegar cada categoria que eu designei, vejo a quantidade de pessoas que estão naquela categoria e divido pelo total. Por que isso? Porque no final tem que dar 100%. Então, eu vou ter lá X% de crianças, X% de adolescente e assim por diante até o somatório dar 100%. Perfeito? Quando eu estou falando de índice, o que eu estou falando? Eu estou pegando duas variáveis, sendo que uma variável não inclui a outra. Então, por exemplo, inflação é um índice. Por que tem o índice da inflação, né? Índice de preço ao consumidor? Porque uma não inclui a outra. Eu estou pegando a variação do preço dos produtos em geral de 2023 e comparando lá com 2022. Eu posso comparar com o ano que eu desejar. Então, por isso que se chama índice. Legal?
E por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando vocês estiverem tratando esses dados e vocês quiserem pensar nisso de uma maneira prática no seu negócio, na sua atividade empresarial ou naquilo que você vai ter de futuro, ter esses recortes, ele é importante porque justamente te dá aquilo que você quer saber. Não, eu quero saber a percentagem aqui de cada componente. Não, agora eu quero saber o índice. E aí eu vou mostrar um caso de índice para vocês. E o que é o coeficiente? O coeficiente é o seguinte, é a divisão pelo total. Como assim? Um coeficiente pode ser, por exemplo, tantas pessoas que acessaram a internet, como naquele exemplo do PNAD, pelo número total de brasileiros naquela região. É um caso que a gente pode colocar aqui. O outro caso é pessoas que... número de lares com smartphone, pessoas que têm smartphone, pelo número total de residências. Então, a gente pode estar chegando a um coeficiente. E o que é a taxa? Né? A taxa é o coeficiente multiplicado, por exemplo, por 10 ou por 100. E aí a taxa vai te dar isso. Então, eu tenho uma taxa de crescimento, por exemplo, populacional. O que é a taxa de população? Opa, engasguei, hein? Taxa de crescimento populacional. O que é isso? Eu tenho lá crianças que estão nascendo pelo número da população. Aí aquilo me dá um coeficiente. Quando eu multiplico aquilo por 100, por exemplo, vai me dar a taxa de crescimento populacional, ou seja, dado aquele número de crianças que a gente está tendo em alguns lugares. E isso serve como política pública. Vamos lá, por que o Canadá está aceitando pessoas? Porque o Canadá fez essa conta e descobriu que a taxa de crescimento populacional deles está muito baixa. Aí o que eles estão fazendo, né? Eu só estou replicando o modelo deles, tá? Não estou aqui questionando. Eles criaram critérios e você se submete àquele critério, e se você atender aquele critério, você pode migrar para o Canadá e trabalhar lá, ter visto de permanência, assim por diante. Então, todo esse conjunto é muito associado a isso. Existem outros países que também tomam essa decisão a partir justamente dessa questão que eu estou colocando aqui do coeficiente da taxa. Aí nós vamos para o primeiro caso aqui, tá legal? E esse caso é um caso que eu estou aplicando aí ao canal, né, o Economia em Quadros, que é um canal de minha produção. E o que eu fiz? Tá? Eu estou pegando índice e estou falando o seguinte, peraí, eu vou pedir para as pessoas se inscreverem no meu canal. Né? Aí fica aquela coisa chata, se inscreve, dá like, faz comentário, né? Tudo aquilo que a gente já conhece. Aí eu pensei, será que esse pedido interfere na decisão da pessoa? Será que se eu ficar pedindo aqui para você se inscrever ou não, vai interferir na sua decisão? Aí eu fiz um estudo. Então, peraí, eu vou preparar um estudo para mostrar aqui, né, para os alunos do Educatom como funciona isso. Aí eu fui num canal de matemática que tem 213 mil pessoas inscritas. Perfeito? E aí eu peguei o número de visualizações que ele tem, ou seja, um não inclui o outro, então é índice. Ele tem 213 mil inscritos e tem 21.451.007 visualizações. Fiz uma divisão A por B e descobri que ele tem um índice de 0,0099, ou seja, esse índice diz que a cada tantos milhões de visualizações eu tenho um inscrito. Perfeito? Então, a grosso modo, é como se eu tivesse 0,9 ou 0,1, né, por cento de pessoas que assistem esse canal convertidos para inscritos. Beleza, eu pensei, poxa, até que é um número interessante. Aí segui adiante, aí fui para um canal de economia, muito conhecido, aqui suprimi o nome, né, que é 698 mil inscritos. Por quantas visualizações? 67 milhões e alguns mil. Descobri que esse índice também está muito perto do índice superior. Perfeito? Legal. Aí eu fui para um outro canal de economia, que tem 41 mil inscritos, ou 42 mil, com 3 milhões e 700 mil visualizações. O que eu percebi? Que o índice dele também é muito semelhante.
Olha só, hein? Então, eu estou pegando um estudo, fiz uma amostragem de apenas 4 canais, peguei aqui o meu canal, Economia em Quadros, 27 mil inscritos, 1.700.000 visualizações, dividi e também deu um índice ligeiramente um pouquinho maior, mas também dentro da mesma ordem de grandeza. Ou seja, tem alguma coisa que não é simplesmente pedir para se inscrever que alguém vai se inscrever no canal. Então, isso começa, pessoal, a desmistificar, começa a mostrar para vocês que talvez outros componentes devam ser considerados. Então, a partir disso, você pode começar a pesquisar, tá, no YouTube, no Google ou qualquer outra fonte de pesquisa, dentro do ramo que você quer atuar e justamente ver esse índice. Então, aqui, ó, se a grosso modo, todos estão com uma ordem de grandeza muito semelhante. Evidente que eu estou tratando de 4 canais aqui da área de educação, não estou falando aqui de entretenimento, não estou falando aqui de um canal de música, nem nada do tipo, mas eu estou falando de um canal de educação. E todos aqui têm um índice muito próximo com relação a isso. Tá? O meu está ligeiramente um pouquinho maior, não sei explicar o motivo, para ser bem honesto a vocês, tá? Mas esse é um caso prático que a gente pode utilizar de índice estatístico, legal? Aí, quando eu estou pensando, né, nesses conceitos importantes, estou aqui nas variáveis associadas, as variáveis elas podem ser quantitativas ou qualitativas. Aí eu vou ensinar uma coisa para vocês muito legal. Vamos supor que você queira entrevistar alguém para o seu negócio e você vai perguntar uma coisa que talvez a pessoa não saiba a resposta de uma maneira imediata. Então, uma técnica é assim, você vai numa resposta, constrói resposta qualitativa, o famoso verde, amarelo e vermelho. Olha, você concorda com isso? É verde. Ah, você está na dúvida? Amarelo. Não, você discorda? É vermelho. Para que isso? Porque por trás você dá uma pontuação. Então, você pega uma variável qualitativa e transforma ela em quantitativa. Isso é uma técnica muito utilizada em empresas. É simples, mas é muito comum. Então, vamos pensar aqui. Qual é o grau de risco de você abrir um negócio numa determinada região e aquilo não dá certo? Ou o emprego de uma nova tecnologia. Ao invés de você ficar pedindo para a pessoa colocar de 0 a 10, de 0 a 100, de 1 a 5, você pede para ela atribuir cores. E depois você, por trás dessas cores, tem números, você pode botar a cor que você quiser, o número que você quiser, e você transforma uma variável qualitativa em quantitativa. Legal? Isso é simples e prático. É bem o que eu gosto, né? Funciona. E nessas variáveis quantitativas, pessoal, olha só, hein? Você tem as discretas, podem contar. Por exemplo, discreto, você vai numa casa, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Não tem 6 pessoas e meia. Não tem numa casa não tem 4,37 pessoas. Claro, quando você tratar o dado e você observar a média, quando você for observar lá a mediana, quando você for olhar outras variáveis associadas, aí você pode até ter. Mas, a grosso modo, você tem 1, 2, 3 pessoas. Você tem 1 ou 2 geladeiras. Você não tem meia geladeira. Né? Não tem meia geladeira, não vai ter nada. Né? Não vai funcionar. Meio carro também, meio celular, não tem. Então, a variável discreta é isso. E a contínua o próprio nome já diz. Então, eu posso chegar a centímetros, a milímetros, eu posso fracionar. Então, a contínua é justamente isso, ela me possibilita esse processo. A qualitativa, então eu tenho aqui a nominal, onde você não indica uma ordem, você simplesmente diz aquilo que você tem. Ah, eu gosto do time tal, eu sou do sexo tal, meu estado civil é esse, algumas preferências associadas são essas, tá bom? É nominal. E quando eu tenho o ordinal dentro da qualitativa, é quando de alguma maneira eu estabeleço uma ordem, primeira, segundo, terceiro. Então, eu fiz o ensino básico, depois fiz o ensino médio, né? E depois eu fiz o ensino superior, eu estou cursando o ensino superior ou qualquer outro ensino técnico aí, né? É a história de cada um. Então, nesse processo, pessoal, eu estou sempre com um olhar aqui
como eu vou usar a estatística e como eu pego esses conceitos. Por isso que eu não estou me associando, não estou aqui me dedicando a cálculos. A gente até vai chegar mais adiante em cálculos, tá? Mas esse cálculo até vai ser feito pelo Excel. Mas a ideia é mostrar para vocês que isso existe e é um olhar, tá, diferente daquele material que você tem, como utilizá-lo. Eu sei que isso também está exposto no material acadêmico de vocês, mas é você olhar, caramba, está aqui mesmo, eu posso ver dessa forma, eu posso utilizar com esse viés. Então, essa é a dinâmica principal, tá bom? O conjunto de informações técnicas está lá e os cálculos você faz fazer por lá. E alguns a gente vai fazer por aqui. E nessa tomada de decisão, o que eu vou pensar aqui? População e amostra, diagrama de dispersão, correlação estatística, tá? Coeficiente de correlação linear, interpolação e extrapolação. Fábio, esses palavrões aí que você está utilizando, estava tão bom, né, até agora, de repente você começou a falar dessas coisas. Essas coisas você vai ver que são muito fáceis de serem associadas e você pode usar no seu negócio, você pode usar no seu dia a dia. Legal, pessoal? Então, vamos pensar aqui população e amostra, né? Então, população é o universo, é isso? Então, chama-se população ou universo estatístico ao conjunto de todos os elementos que têm pelo menos uma característica comum. A população pode ser finita ou infinita. É mais ou menos o seguinte, quando você tem um mapa, né, é uma visão em escala do todo. Não é o todo. Se você fosse o todo, você teria que, né? E por tolice aqui, eu vou falar o seguinte: é você pegar o mapa e desembrulhar o mapa e andar no mapa até chegar o endereço que você deseja. Ninguém faz isso, né? Você tem uma escala associada àquela população. E quando a gente faz um recorte, esse recorte é a amostra, perfeito? Então, lembra que eu falei no início com vocês? Esse processo, tá? Da amostra são pequenos grupos escolhidos da população a fim de representarem as características da população. Por que eu estou falando isso? Se não representar o conjunto, ela não tem valor. Então, eu não posso me voluntariar para uma pesquisa nesse sentido, em alguns momentos. O pesquisador é que vai até mim. Beleza, ele já tem todos os dados coletados. Aí, agora, a gente vai fazer um recorte para que essa amostra represente a totalidade. Porque imagina o seguinte, eu estou com 26.988 inscritos. Eu vou perguntar para todo mundo qual é a opinião deles? Não, não posso fazer isso. Fábio, eu trabalho numa clínica médica e lá as pessoas querem saber quantos clientes nós deveremos entrevistar para saber se o tratamento está bem, se as pessoas estão sendo bem atendidas? Não, Fábio, eu trabalho numa oficina mecânica, eu tenho uma oficina mecânica como negócio, e eu quero saber como está o meu serviço. Eu tenho um pet shop, e eu tenho uma carteira de clientes de tantas pessoas cadastradas, e eu quero ouvir meu cliente para saber o que eles acham do meu negócio. Então, é justamente essa parte que a gente vai falar aqui agora, que eu vou falar com vocês, tá bom? Então, olha só que interessante, ó. Eu tenho aqui nessa tomada de decisão, comecei com 0 inscrito lá em 2017, e aqui a curva acumulada, onde eu tenho 26.988 inscritos, é a minha população. Isso num corte de 16 de abril de 2023. Então, tem 2 dias isso, tá, pessoal? Então, né? Quem entrar lá vai ver que tem 2 dias, então já tem um pouquinho mais de gente inscrita, perfeito? Agora, eu quero ouvir o meu aluno, eu quero ouvir a pessoa que está ali, né, participando do meu canal, qual é a opinião deles? Espera aí, qual é o número exato de pessoas que eu tenho que perguntar? 100, 200, 500, 5.000? Não sei. Aí a estatística vai me ajudar. E vai ajudar você também nesse sentido, legal? Então, você vai ver lá no material acadêmico, tem a parte de amostra e como definir tamanho de amostra. E aí eu vou passar para vocês aqui o seguinte, qual deve ser, né, o tamanho da amostra que representa a população? Eu tenho a população e eu quero um pequeno fragmento, mas esse pequeno fragmento representa o conjunto. Legal? Como é que eu vou calcular isso? Então, eu tenho aqui, ó, alfa igual a 1 menos gama. Calma, fica tranquilo. Aqui eu tenho
como calcular inicialmente qual vai ser o número que eu tenho do tamanho inicial da amostra com um erro, legal? E, por fim, eu tenho o tamanho aqui do quê? O tamanho que eu vou ter da amostra ideal. Vamos fazer esse cálculo? Então, vamos pensar aqui comigo, ó. Perfeito, legal. Cheguei onde eu queria, né? O número de inscritos. Então, o que que eu tenho? Eu quero um intervalo de confiança de 95%. Então, nesse intervalo de 95% de confiança, eu quero que dentro desse conjunto, 95% dos resultados estejam ali dentro e 5% vai estar fora. Legal? Então, o meu errinho aqui é de 5%. Perfeito? Vamos seguir a vida? Nesse processo, o que eu estou fazendo? Eu cheguei a um cálculo inicial aqui, ó, de 400. Só que esses 400, eles incorporam o erro. Legal? E aí, nesse processo, vamos seguir a vida, né? Nesse processo, o que eu tenho? Quando eu estou calculando essa amostra, oi, Poliana, desculpa, né? Está se repetindo é o quê? Algum erro da minha parte ou algum erro da transmissão? Ah, é um errinho da transmissão. Vocês querem que eu volte? Eu volto. Qual é o ponto que ele perdeu, Poliana? Por favor, peça ele para indicar. Programa ao vivo tem essas coisas. Pede a ele para... Oi, Poliana? Tudo bem? Tudo. Então, um dos pontos aqui foi o Luiz Carlos, que colocou: professor, não sei onde parou, está replicando como se estivesse repetindo a mesma fala o tempo todo. Aqui, para mim, estava normal, eu não sei se pode ser alguma coisa com a internet dele. Tem alguém que possa sinalizar para a Poliana se também está tendo esse inconveniente, esse probleminha, pessoal? Por favor. Só ele até o momento que indicou, tá bom? Uhum. Perfeito. Aí eu acredito que ele possa também pegar a gravação depois, né, Poliana? Sim, sem problemas. Então, pessoal, eu vou voltar aqui esse pontinho aqui, vou voltar 3 slides, só para poder mostrar o conjunto, tá bom? E aí a gente segue do ponto que é o seguinte: eu quero definir o tamanho da amostra. Por quê? Porque definindo o tamanho da amostra, aquela amostra vai representar a minha população. Legal? E aí eu mostrei para vocês como é feito o cálculo, isso também está no material acadêmico de vocês. E eu tenho aqui, ó, uma população de 26.980 pessoas, 988, errei, e eu tenho um erro associado. Esse erro é justamente os 5%, porque 95% está dentro do intervalo de confiança que eu desejo, e 5% está fora. Legal? Só para relembrar, é aquelas pesquisas que aparecem na televisão, né? Feito com uma população com margem de erro de mais 2 ou menos 2. É mais ou menos o que a gente está tratando aqui. E nesse processo, o que eu descobri? Que eu tenho lá um erro, né, de 400 na amostra, pessoas na amostra, mas isso não me interessa, eu quero expurgar isso. Para eu expurgar isso, eu faço a conta novamente, aplico a fórmula de uma maneira direta e chego a 394 dos inscritos. Vou mudar o slide, então. Então, quando eu mudo o slide, o que eu digo? Eu digo para você o seguinte: após o cálculo, a amostra ideal com 95% de confiança indica o quantitativo de 394 pessoas. Aí eu vou ressaltar esse número. Eu trabalho numa clínica odontológica, numa clínica médica, eu tenho uma oficina mecânica, eu tenho uma pequena metalúrgica, eu sou médico, eu sou contabilista, eu trabalho numa empresa de consultoria e eu quero ouvir o meu cliente. Então, você já aprendeu aqui como ouvir o seu cliente. Ou seja, esse número é o número importante que você vai ouvir o seu cliente e vai, a partir dali, coletar e tratar essas informações. Eu não vou ligar para 26.988 pessoas, pelo amor de Deus, né? E aí o diagrama de dispersão, né? Seguindo nessa dinâmica aqui com vocês.
O diagrama de dispersão, ele diz o seguinte, eu tenho duas variáveis aqui, ó, duas, vou fazer assim, né, porque quando eu faço assim são 5, né, por causa dos meus dedos aqui. A brincadeira é tola, mas vale. Eu tenho duas variáveis aqui, essas duas variáveis é tempo, tá bom? Tempo, né, como tão cantado por aí, né, em várias canções, e aqui eu tenho milhões de visualizações, ou seja, ao longo do tempo, quantas visualizações eu tenho? Fábio, está uma linha. Sim, então significa que o meu diagrama de dispersão ele está muito bem comportado. Os meus dados estão muito bem comportados em relação a tempo e visualizações. Por quê? Porque eu poderia, por exemplo, associar coisas que não são associáveis. Eu não posso ligar coisas que não têm relação alguma. Tá? Então, por exemplo, a nossa aula de estatística não tem nada a ver com o resultado do time da sua preferência. O seu time não vai ganhar ou perder porque você assistiu uma aula, né, aqui conosco. E aí, desculpa falar, tá, pessoal? Mais uma tolice ou mais uma brincadeira da minha parte com vocês. O seu time não vai ganhar ou perder porque você usou uma meia branca, ou amarela, ou vermelha, ou preta, tá bom? Mas eu sei que existem outros fatores psicológicos associados a esse processo. Isso aí é mais para provocá-los nesse bom sentido aí, tá? E aí, volta a dizer, né? Ao longo do tempo, foi acumulando e chegou esse total de visualizações aqui. 1.645.268. Eu dei uma arredondinha lá, né, naquele cálculo do índice. Por favor, se tiver arredondado para mais ou para menos, me perdoem. É só para mostrar uma ordem de grandeza. E agora, olha que interessante, eu quero saber a correlação estatística e o coeficiente. Ou seja, eu quero saber o seguinte, pessoal. A correlação me diz o quanto que uma variável está conectada com a outra. Perfeito? E esse coeficiente é justamente esse número para saber em números se é interessante ou não. Porque também se tiver um número muito baixo, não faz sentido algum. Eu estou relacionando coisas que não tem nada a ver. Legal? Então, eu posso estar criando preferências, eu posso estar mapeando coisas na minha atividade empresarial que não tem nada a ver, não é importante. Eu estou gastando dinheiro à toa. Legal? Lembra, o material acadêmico de vocês tem todo o suporte para você entender a matemática que está por trás daqui. O que eu estou fazendo aqui com vocês? Eu estou ligando os pontos do que estão lá com a sua realidade, que talvez, né, você ainda não tenha percebido. Esse é o meu papel aqui com vocês. Fábio, eu já percebi isso a longa data. Excelente, então eu só estou reforçando. Caramba, eu nunca tive esse olhar de que eu posso usar estatística no meu Instagram, por exemplo, Fábio. Pode. E aí, nessa dinâmica, olha só que interessante. O que eu descobri? Você baixa os números que você tem lá, tá bom? Ao longo do tempo, do YouTube, do Facebook, do Instagram, procura no Google como você faz isso, não é nada muito complicado. E aqui o que eu fiz? Eu peguei aquela linha plotada e pedi para o Excel, tá bom? Exibir equação no gráfico e exibir o R quadrado no gráfico. Então, olha só que interessante. Essas duas variáveis aqui, ó, tempo e milhões de visualizações. Tempo e visualizações, duas variáveis. Eles têm aqui, ó, uma relação de quase 100%, de quase 0,9938. E ele me dá uma equação aqui, ó, que está exposta pelo próprio Excel. Claro que na vida acadêmica você vai fazer isso na mão, né? Musculação, como eu sempre fico brincando com os meus alunos, tá bom? Então, eu já falo de antemão, me perdoem as minhas tolices e as minhas brincadeiras aqui com vocês, mas eu vou fazer na mão, na faculdade eu vou fazer na musculação. No mercado, a gente vai usar o Excel, vocês estão usando o Excel aqui. Uma coisa não invalida a outra, porque você cria referencial. Perfeito? Então, eu tenho aqui quase 1. Então, significa que o que eu tenho está muito bom, legal, entre essas duas variáveis, e eu tenho uma equação aqui, eu tenho uma fórmula, vou falar correto, né? Tem uma fórmula. Agora, pessoal, eu vou passar para o slide seguinte, que é a questão da interpolação e extrapolação. Por quê? Porque agora eu quero saber o futuro. Lembra? Ó, Fábio com óculos, Fábio sem óculos. O Fábio sem óculos não está enxergando vocês. Coloco o meu óculos aqui, ó.
os meus 3,5 graus de miopia, estou enxergando vocês melhor. E ao enxergar vocês melhor, o que eu consigo? Eu consigo essa ferramenta aqui. E essa ferramenta vai possibilitar que eu projete o futuro. Por quê? Porque aí, olha só que interessante, hein? Olha só, hein? Depois desse gole d'água, né? Eu estou pensando aqui o seguinte. Eu quero fazer uma campanha de marketing. Fábio, o que tem a ver o marketing com a estatística? Não tem nada a ver. Não, muito pelo contrário, tem tudo a ver. Porque o marketing vai mudar essa curva aqui, ó. O marketing vai fazer com que eu mude essa curva. Entende o processo? Então, em algum momento aqui, eu vou criar uma campanha de marketing e vou mudar essa curva. Fábio, matematicamente seria o quê? Matematicamente é mudar o coeficiente angular. Peraí, calma, Fábio. Você estava indo tão bem, né? Agora está falando de coeficiente angular. Existe um coeficiente angular aqui que vai me permitir construir essa curva ou essa reta, né? Perfeito? De maneira simplificada. Então, pessoal, vou avançar novamente e nesse processo, ó, olha que interessante. Eu estou aqui hoje com vocês, tá bom? Apesar da última data que está 22/2, né? Foi uma simplificação aqui do último corte. 1.445.268 visualizações. Legal. E daqui 1000 dias? Então, pensa comigo, você está começando um negócio digital, você quer vender, você quer comprar, você quer negociar, você quer crescer, mas e daqui 5 anos, onde você vai estar? Não, melhor ainda, daqui 6 meses, onde você vai estar? Então, eu coloquei aqui 1000 dias, tá? Então, olha aqui que interessante, ó. 1000 dias avançar. O Excel também te dá isso, tá bom? E nesse processo de avançar, ó, equação, ó, definir, exibir a equação no gráfico, exibir o R quadrado e mais, né? Aqui é linear. Legal? Não estou criando um modelo aqui, né, mais sofisticado. Estou criando aqui um modelo linear. E aqui está me dizendo que lá no dia 18 de novembro de 2025 eu terei 2.525.168 visualizações. Aí, se vocês lembrarem do meu slide de índice, eu vou pegar esse número aqui, por exemplo, eu não fiz isso, tá? Mas vocês podem fazer para o seu negócio. E eu vou aplicar aqui e vou descobrir quantos inscritos eu vou ter. Fábio, mas tá errado, Fábio. Você tem que pensar de uma outra forma. Aí eu vou para uma opção aqui. Opa, cadê o ponteiro, né? Opção de ponteiro. Opa, caneta. Olha o que eu vou fazer aqui agora, hein? Eu, na verdade, vou contratá-los como meus profissionais de marketing e vou fazer uma campanha de marketing. Olha só, eu estou associando 2 áreas do conhecimento. Estatística, que é um ramo da matemática, com o marketing que você está aprendendo. E aqui diz que você vai mudar essa inclinação. Então, na verdade, ó, eu vou ter essa curva. E essa curva aqui, ó, ela vai ter um número específico acima desse número que eu estou aqui. Então, olha que interessante. Você viu o quê? Que se eu pegar um negócio digital ou tradicional e projetar aqui o número de atendimentos, isso é um negócio que não tem fim, né? Não é uma empresa que é uma lojinha fechada que você tem tantos metros quadrados. Não tem limite. Então, eu vou mudar e eu vou obter essa curva aqui, ó. Ou eu posso obter essa curva aqui, ou uma intermediária. Legal? Então, quando eu faço isso, eu estou apresentando para vocês possibilidades. E é isso que vocês têm que construir. Tenho tanto hoje e vou ter tanto lá no futuro. Legal? Opções de ponteiro. E aí, nesse processo, pessoal, que eu estou comentando com vocês... Opa, errei. Agora eu consegui. Então, nesse processo que eu estou mostrando aqui para vocês, o que eu estou fazendo? Eu estou mostrando como a estatística pode ser utilizada para você criar modelos e prever. Essa previsão aqui, ó, o que está fora, é chamado de extrapolação. Eu estou extrapolando os dados. Então, a todo momento, quando você fala de futuro, você está extrapolando.
E para extrapolar, é porque eu tenho alguns dados internos aqui, ou seja, se eu fizer dentro desse intervalo aqui, ó, é interpolação. Pode ser que entre um número e outro eu precise saber o intermediário. Mas quando eu estou saindo desse ponto para o futuro, aí sim é extrapolação. Então, a todo momento, alguém pode perguntar para você assim, legal, Marcos, legal, Juliana, né? Deve ter aqui, a gente tem 1.027 pessoas, deve ter alguém com esses nomes aí, Paulo, Juliana, Marcos, né? Fernanda. O que você vai fazer? O seu negócio vai estar onde daqui 6 meses? Aí você já sabe como faz esse cálculo, consultou o material acadêmico, aplicou isso, viu também no Excel e você consegue extrapolar. E aí extrapolar é justamente você olhar para esse futuro e se posicionar. Poxa, eu não estou gostando desse número aqui. Aí você vai relacionar conhecimentos com marketing, gestão de pessoas, parcerias, que você puder imaginar. Para quê? Para que some aqui e a estatística vai te dar esse quantitativo. Legal? Então, acho que o ponto principal que a gente tem que ter ao longo de toda essa minha fala com vocês é como usar essa ferramenta em proveito próprio. Ela não é simplesmente aquela ferramenta que eu fico apertando a calculadora do celular ou aquela calculadora, né, física do passado, que a gente usava muito, hoje a gente usa o celular no lugar, para tal coisa. Legal? Vamos seguir a vida aqui? E aí, as considerações finais, né, nesse grande processo que eu estou tendo com vocês aqui. Qual é o papel, né? O que a estatística faz? Através de métodos, ela observa, ela coleta, né? Coletar, observar, coletar, organizar e apresentar os dados para possibilitar aplicações diversas. Aplicações diversas estas, pessoal, das mais variadas possíveis. Então, eu dei um exemplo aqui de tecnologia, né, de marketing digital, um negócio digital que você também pode fazer, que você também pode empreender, e a estatística vai te ajudar nisso. Não, Fábio, eu tenho um negócio físico, eu tenho uma oficina mecânica, eu trabalho numa escola lá da minha família, ou qualquer outra coisa que você possa pensar. A estatística também vai te ajudar. E aí, pessoal, para a gente seguir aqui, né, para esse processo final da nossa fala aqui, da minha fala com vocês, na tomada de decisões, a estatística é a ferramenta de suporte para economia, marketing tradicional ou digital, otimização de processos, entre as mais diversas possibilidades de aplicações. Então, esse é a mensagem final que eu deixo para vocês. E nessa mensagem final que eu deixo para vocês, a ideia é que vocês utilizem a ferramenta estatística como aliado de vocês e que vocês tenham um olhar diferente sobre esse material, né, acadêmico que está disponível aí. E por que eu não me dediquei nessa fala com vocês a fazer essas contas? Porque isso já está no material com vocês, né? Eu não vou conseguir cobrir toda a riqueza desse material que vocês possuem, mas eu consigo atravessar esse material e ressaltar os pontos importantes que vocês podem estar utilizando. Legal? A gente tem aí, né, sobrou uns minutinhos, se vocês quiserem mandar alguma mensagem aí para a professora Poliana. Espero ter agregado, espero ter agradado vocês aí nesse processo acadêmico, que vocês tenham aprendido. E aí, sinaliza, por favor, para a Poliana, se foi tudo bem, se eu consegui atingir minha meta, se eu consegui explicar para vocês e se eu conseguir cumprir o meu papel aqui. Eu estou fazendo uma pesquisa com uma amostra e espero ser feliz com vocês aqui. Legal, pessoal? Muito obrigado. Agradeço, vou ficar uns minutinhos aqui com vocês. Vocês podem mandar algum comentário para a professora Poliana, que eu estou aqui para ouvi-los. Perfeito. O pessoal aqui no comecinho estava travando, etc., mas pelo menos as últimas mensagens aqui já normalizou. O que a gente tem foi um aluno pedindo para que você explicasse um pouquinho sobre o método Kanban. Kanban? Isso. O Kanban é um método, né, utilizado para a parte de produção, tá? Um sistema de produção, onde é muito utilizado começou na indústria japonesa, principalmente na Segunda Guerra Mundial, onde ali você tem fichas, e essas fichas você vai, a partir dali, servindo de
eu estou procurando a palavra, servindo de gatilho para que você possa produzir outros componentes. Então, a ideia do Kanban é otimização da produção. Esse é o processo do Kanban, legal? Perfeito. Foi o aluno Luiz Carlos. Legal, Luiz Carlos. Espero ter te ajudado aí. No mais, aqui em relação a perguntas, teve bastante aluno elogiando, falou que a didática foi boa. Fico feliz. Só mesmo esse quesito de alguns pontos relacionados a travar vídeo, etc. O link de presença parece que já foi enviado. Está aqui na tela, né? Visualizar? Isso. Uhum. O link Tem de aluna presença. pedindo que essa aula não pode acabar. Muito obrigado. Quem falou? Foi a Keila. Obrigado, Keila. Like aqui para você. Ó. Vou dar um joinha para você. É só confirmar se o link de presença foi publicado. Eu não sei, como eu sou de primeira viagem, né? Ele está aqui. Como é que faz? Cola ele aqui no chat. É só ir no PR e publicar ele. Eu posso fazer aqui? Se você conseguir, sim. Estou publicando, mas eu não sei se os alunos estão vendo em publicação. Então, vamos ver aqui. Ó. Vou copiar. Né? Vou em PR, é isso? Isso. Vou ver aqui. Vou pegar o link. Fazer um comunicado, né? Isso, pode ser fazer um comunicado que aí vai para todos. Vê se chegou para vocês, por favor. Chegou para todo mundo o link? Alguém pode sinalizar para a professora Poliana se recebeu o link no comentário? Agora tá sim, certo, já preenchi o link. Muito obrigado. Foi publicado, está aqui no chat, já assinei a lista. O pessoal está dizendo que já. Uhum. Já foi enviado novamente o link. Ó, vou enviar novamente aqui, tá? Só por segurança. Sim, publicada a lista, tudo certo. A Beatriz já confirmou também. Então, tem um delayzinho, né, nas mensagens que chegou aqui no chat, mas por enquanto já foi tudo aqui sanado. Legal, pessoal. Eu agradeço muito, muito mesmo a participação de todos. A gente ainda tem aí um número significativo de alunos. É um prazer estar aqui com vocês, com todos e com todas. E é isso, né? A ideia é sempre utilizar toda essa questão teórica no mundo prático. Vamos esquecer aquela frase de que na teoria a prática é outra. Na verdade, a teoria explica a prática. Essa é a grande realidade da vida. E utilize, por favor, esses conhecimentos que foram passados por mim, né, e pela professora Poliana, para utilizar na sua vida. Utilize esse conhecimento que vocês estão adquirindo, né? Porque é um conjunto de entidades, por isso que eu não estou falando o nome da faculdade A, da universidade A ou B, é um conjunto, né, que está nesse Educatom. Utilize isso em proveito próprio para que você possa aplicar aí no seu cotidiano profissional, pessoal, no seu modelo autônomo, empreendedor, aquilo que for mais adequado, legal? Agradeço muito a participação de todos e Fábio Neves aqui. Um abraço. Deixa eu só aqui tirar algumas dúvidas, mas é relacionado à questão administrativa mesmo. O Murilo está perguntando se precisa todos que vocês mandaram ou tem que preencher apenas uma única vez. Só uma única vez, tá? O link dessa aula aqui você vai preencher uma única vez, tá bom, Murilo? Agora, em relação a todas as perguntas, professor, obrigada. Fui respondendo aqui. A princípio, deu para ir levando, né? Respondendo, por exemplo. E eles também foram perguntando muito, né? Como, onde usar a estatística, né? Aí, questão do marketing, na questão da tomada de decisão. E aí até tem uma pergunta aqui, mas está em anônimo, né? Marketing, qual o melhor na tomada de decisão? Tradicional ou digital?
É uma pergunta, né? Na verdade é o seguinte, quando a gente fala do marketing tradicional, a gente está pensando em outdoor, está pensando em televisão, em revista, né, jornal, estou falando de coisas do passado, mas que ainda existem, tá? E quando a gente fala de marketing digital, é isso que eu acabei de falar com vocês. Estou virando aqui para pegar o meu celular, que é assim, ó, eu pego o meu celular, falo perto dele alguma coisa, e o meu celular ouve, por causa do capitalismo de vigilância, lembram disso? A expressão é essa, né? E ele me sugere alguma coisa. Então, o marketing digital, ele é esse marketing que a gente tem no Google, nas mais diversas, né, plataformas que estão por aí, que ficam vendo as nossas pegadas e a partir dali nos sugerem coisas. Essa é a diferença entre o marketing tradicional e o marketing digital. Legal? Perfeito. O pessoal aqui também está perguntando se tem como assinar a lista passada. Não, porque a lista é fechada, né? Então, assinou, estava ali presente, daqui a pouco essa lista ela já fecha e não tem como. O pessoal também está perguntando se tem uns 4 links, mas se eu não me engano é o mesmo link sendo enviado. Então, pode preencher um só que vai ser o mesmo conjunto aí de assinaturas. É o mesmo endereço repetido 4 vezes. Isso. Tá bom, pessoal? No mais, a gente agradece, tá? O professor aí também trouxe bastante elucidações para o nosso dia a dia, né? Porque a estatística, normalmente, a gente está muito atrelado ali à estatística passada, descritiva apenas. E hoje em dia, né, com essa questão da tomada de decisão, ficou aí bem nítido, né, essa importância no nosso dia a dia. Sim, com certeza. Acho que esse é o papel, esse é o nosso desafio. O nosso desafio hoje é associar conhecimentos. Então, assim, eu tenho que associar o conhecimento A com o conhecimento B para que eu possa tirar proveito disso. Legal, pessoal? Mais uma vez eu agradeço a participação de todos e de todas e bato palmas aí para vocês pelo tempo que está aqui conosco, aqui comigo e com a Poliana. Um abraço e grato mais uma vez. Perfeito. Obrigada, gente. Até logo.